E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu, Ricardo Neves, professor Neves, da Unicesg, Universidade Corporativa, Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos. Estamos aqui mais uma noite. Hoje, dia 4, temos um convidado especial, tem muita coisa boa para a gente falar. Já conhecido, desbravador, um cara que está aí há anos na estrada. A gente até conversava um pouquinho no bastidor. E é muito importante você acompanhar essa live, porque nós temos muita coisa boa para falar para vocês, e essas coisas boas que nós temos é focado para você que é agente de segurança pública. Não importa se federal, estadual, municipal, porque segurança pública ela está presente o tempo inteiro, aonde quer que você esteja. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, no programa Vitrine, já se inscreva aqui, marque o sininho, receba todas as notificações, é www.ppsex.com.br. E é uma grande satisfação ter todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Quero dar boa noite ao nosso convidado especial, Oséias Francisco. É um cara de alto gabarito, amigo, parceiro, já se encontramos aí em várias caminhadas. E eu tive que até fazer uma colinha, porque o currículo do nosso amigo é gigantesco, tem um know-how fora do comum. Ele que é GCM de São Bernardo do Campo, Oséias Francisco é supervisor lá na Guarda Municipal, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, publicou 6 livros, sendo 4 de guardas municipais e segurança pública, participou de inúmeras audiências públicas no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, e falando sobre aposentadoria especial, sistema de segurança público, polícia municipal, armamento às guardas municipais, participou de vários momentos da segurança pública, então é um entusiasta, alguém que marcou história e que vem aqui hoje falar para a gente com muito conhecimento, com muita fundamentação do tema Polícia Municipal, Cidades Seguras. Oséias Francisco, é uma grande honra recebê-lo, você que já é um velho amigo de caminhada, e falando assim, o pessoal já vai descobrir que a gente é velho, porque já estamos muito tempo nessa caminhada, somos desbravadores, mas é uma grande honra recebê-lo aqui no meu programa da Unicesg. Seja bem-vindo e dê boa noite aos nossos internautas. Ô, meu caro, uma boa noite para você, para todos os amigos e amigas que acompanham aí o programa Vitrine. Eu quero aqui aproveitar para fazer, primeiramente, os meus agradecimentos pelo convite. Você é um amigo, é um irmão, também o João Alexandre, um amigo e irmão que eu tenho uma grande consideração. E sempre quando eu recebo o convite aí dessa casa, que eu também sinto, né, dentro dela, e sinto aconchegado por essa casa, que é a escola de comando, toda essa estrutura de formação de guardas municipais e segurança pública. E sempre que eu tenho a oportunidade de estar com vocês, para mim é uma alegria muito grande. Então, eu quero aqui externar os meus agradecimentos pela deferência e, ao mesmo tempo, também parabenizar pelo programa, pela contribuição na formação, na qualificação de guardas municipais, de uma maneira muito qualificada, um diferencial muito grande aí do teu trabalho, trabalho do professor João Alexandre, toda a equipe, né? Inclusive, tem nosso guarda aqui de São Bernardo do Campo, Paulo Ramos, a nossa Romu, que tem contribuído bastante. Então, para mim, é motivo de grande alegria. Parabéns pela iniciativa. Estarei aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo, trocar ideias, conhecimento, experiência, contar algumas histórias aí. Nós temos o primeiro livro, vê se você consegue encontrar essa capa aqui, ó. Cadê o Guilherme aí que está modulando aí o... Guilherme, vê se você consegue achar essa capa. Que é a segurança pública como projeto socioeducacional. Você sumiu um pouco aí, o Neves? Tive um probleminha de internet aqui, mas já voltei, rapaz. Já voltou, né? Então é contigo agora, hein? O Guilherme colocou uns slides aí, mas é contigo agora. Maravilha. Vamos lá. Então tá aí um dos grandes trabalhos do nosso Oséias Francisco, ele que escreveu aí
esse livro, Um Mundo Modelo de Segurança Pública para o Brasil. E fala um pouquinho desse livro para a gente e da importância que isso teve na sua trajetória. Olha, eu tô aqui em mãos, inclusive, com 4 dos livros, né? Esse aqui, não sei se o pessoal dá para ver aí. Esse aqui é o último que eu vou falar. Esse daqui? Primeiramente, esse aí foi o antepenúltimo aí. Uma nova e tem política outro de ascensão no Brasil. em cima. Eu sei que o João Alexandre gosta muito desse aqui, ó. O João Alexandre já falou para mim, inclusive, a possibilidade de a gente fazer uma segunda edição ampliada aí, esse aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro, que é Segurança Pública como Projeto Socioeducacional, a vocação preventiva e comunitária das guardas municipais. Então, aqui é o primeiro livro inaugurante. Assim que eu tinha terminado de fazer a faculdade de filosofia, eu estava fazendo uma pós-graduação lá na Escola de Sociologia Política em São Paulo, na FESP-SP, e surgiu a ideia de fazer uma reflexão, uma contribuição na área de... Já tinha publicado 2 livros, mas em outras áreas, né? Porque na área da psicologia, que eu sou psicanalista, né? Também. E aí eu falei assim, vou migrar, estou trabalhando na área da segurança pública, foi quando eu decidi mesmo, né, criar raiz na Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. Eu decidi permanecer na Guarda e dedicar minha vida para a Guarda, e meu estudo, a minha energia intelectual, pensei, não, a partir de agora eu vou me dedicar a contribuir de alguma forma para as guardas municipais. Esse livro aqui traz uma discussão, primeiramente, conceitual, né, das guardas municipais. A gente estava fazendo debate da regulamentação das guardas municipais. Não sei se você lembra que lá atrás, 2009, 2010, a gente falava assim, as guardas precisam ser regulamentadas, né? Precisa dar uma padronização nacional para as guardas municipais. Então, nessa discussão, que todo mundo falava, temos que regulamentar as guardas municipais. Inclusive, em 2009, eu estava lá na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública em Brasília. Eu participei aqui no estado de São Paulo, na versão estadual, fui eleito para a versão nacional em Brasília, fiquei 5 dias lá no DF, discutindo a política nacional de segurança pública, né, lá no Centro de Exposição de Brasília, onde tinha, né, todos os operadores, observadores internacionais. O João Alexandre acompanhou muito bem isso, não sei se você estava acompanhando na época, Neves. E lá teve uma efervescência muito forte no debate sobre a construção de um novo modelo de segurança para o Brasil, a ideia de revitalizar o CONASP, o Conselho Nacional de Segurança Pública, de implantar um SUSP muito parecido com o SUS no Brasil, e regulamentar as guardas municipais como polícias municipais, com as prerrogativas de polícia, né? Então, esse livro surge nessa época, e logo na sequência, em 2015, depois de já regulamentadas as guardas municipais, que surge esse aqui, né, que é o novo modelo de segurança para o Brasil, né, democrática, cidadã, humana, porque a gente estava dentro desse cenário discutindo, né, a atual conjuntura da segurança pública, né, os índices, os indicadores criminais, também, né, a evolução histórica dos indicadores criminais, o impacto dos investimentos ou do baixo investimento na sensação de segurança e nos índices, principalmente de homicídios, índice muito alto, né? O Brasil batendo há alguns anos 56 mil, né, morte violenta por ano, né, na área da violência urbana, e todo mundo se discutia, porque é inaceitável você ter, né, num país, no século XXI, né, um país democrático, com 50 mil, 56 mil homicídios, né, mortes violentas por ano, né, que números superiores a guerras que estavam, inclusive, em curso em alguns anos atrás. E o pessoal se discutia como reduzir a letalidade policial, como reduzir, né, os crimes violentos no Brasil, e todo mundo discutia esse novo modelo de segurança. Aí eu trago as guardas municipais como ator, né, fundamental para revitalizar esse modelo a partir de uma nova concepção, porque você já tem as polícias estaduais que têm a sua função, mas com estruturas bastante fragilizadas, tipo a Polícia Civil, que não consegue exercer
ou plenamente as suas atribuições, ou pelo menos alcançá-la com excelência na parte de investigação, elucidação, levantar a autoria, materialidade, para entregar um inquérito criminal mais qualificado e pronto para o Ministério Público oferecer a denúncia e chegar à punição dos autores. Né? A Polícia Civil não tem estrutura e se fragiliza em vários estados. O estado de São Paulo é um dos mais frágeis, apesar que tem as polícias mais importantes do país estão no estado de São Paulo, mas ainda o índice de resolução dos crimes no Brasil, no geral, é muito baixo. Isso discutia. E a Polícia Militar, com o padrão, com a importância que ela tem, mas tem um padrão cultural e institucional muito questionável por diversos especialistas, né? E as guardas municipais surgindo nesse novo cenário, com essa possibilidade, a gente coloca a guarda como protagonista, né? Trazer a segurança para os municípios. Inclusive, eu não sei se você teve acesso, mas em 2009 teve a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a qual tive a honra de participar. Em 2010, o CONASP foi revitalizado, porque estava parado, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública, e o primeiro documento do CONASP, de janeiro de 2010, foi um documento intitulado Parecer 01, né, a participação dos municípios na segurança pública, e trazia o legado da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, focando na participação dos municípios, com a necessidade de potencializar essa participação por meio da regulamentação das guardas municipais. Então, foi muito importante esse documento, que foi o Estado brasileiro, né, institucionalizando essa discussão. E logo na sequência que você mostrou, tem esse aqui. Né, isso aqui já é 2018, se eu não me engano. Está na sua mão aí, esse livro aí. Ele tem uma função, porque a gente faz um estudo de caso e vai em loco. Olha, né? Viu? Ah? Dedicatória do aí autor. Sim. Aí sim. Aí vem com essa proposta, aí, com a capa bastante provocativa, né? Que uma nova polícia em ascensão no Brasil, uma nova, com a conotação de não ser uma nova como uma novidade, mas como uma inovação, né? Como inovação, não é mais uma que está entrando, nova nesse sentido. Uma nova no sentido de ser algo diferente. Então, a gente faz esse debate, quais são as possibilidades das guardas municipais, né, se posicionarem de maneira que venham a ser uma novidade para revitalizar esse sistema de segurança pública a partir da participação mais ativa dos municípios. A gente faz uma pesquisa de impacto da Lei 13.022 aqui nas guardas municipais do ABC, e a gente traz os índices criminais, porque é muito importante que a gente traz alguns dados do impacto da criação de algumas guardas municipais de São Bernardo, de Diadema, principalmente numa época onde os indicadores criminais no país estavam os mais altos da história, e como que a criação dessas guardas municipais, em alguns casos, como Diadema, mediada de um plano municipal de segurança, com diversos projetos, reduziu em quase 90% os índices de homicídio, né, indicador de homicídio na cidade. A gente traz também essa pesquisa para trazer, do ponto de vista científico, o impacto quando se tem uma guarda municipal muito bem estruturada, motivada, muito bem orientada, na redução dos indicadores criminais e na construção da sensação de segurança. E recentemente, essa aqui você não tem ainda, né? João Alexandre já tem, viu? Esse daí eu vou adquirir, o professor falou para mim que já comprou contigo, depois eu vou ver aí e vou adquirir. O professor João Alexandre, quando eu anunciei a lista da pré-venda, se eu não me engano, ou ele foi o primeiro ou foi o segundo que colocou o nome. Ele já chegou, já pagou antecipadamente, já colocou o nome na pré-venda, hein? Por isso que eu agradeço ao professor João Alexandre. Que ele já tinha colocado. Esse aqui, ele é um livro que eu digo assim, de uma maturidade maior. Eu até falei recentemente aqui na Paraíba, na semana passada, no Seminário Norte-Nordeste de Guardas Municipais, que eu precisava escrever esse livro aqui. Os outros nasceram espontaneamente, mas esse aqui sempre me acompanhou de fazer enfrentamento de algumas teses. Porque, como você sabe, eu também sou operacional e gosto de trabalhar no operacional, inclusive, nos 2 últimos plantões foram 2 flagrantes, né?
ambos na Maria da Penha, o indivíduo esfaqueou, deu 5 facadas numa mulher, conseguimos prendê-lo, né, no flagrante, e no plantão passado também um outro cara tentou matar a mulher e nós conseguimos dar um flagrante à nossa equipe, né? Mas, assim, o que leva da guarda prender e o judiciário começar a questionar, principalmente os crimes envolvidos com a lei de drogas, né? Tráfico de droga e várias ações, a guarda prende, faz todo o processo, aí vem um promotor, muitas das vezes um juiz, né? Um colegiado do Superior Tribunal de Justiça que quer entender, quer invalidar a prova, quer relaxar a prisão, quer questionar a abordagem, quer questionar o recebimento de denúncia, e fala que a guarda não é segurança pública, fala que a guarda não é polícia, não pode fazer isso, e muitos outros, né, principalmente algumas outras corporações que têm a guarda como concorrente, que tem algum ciúme, algumas vaidades, que ficam também falando na imprensa, que vez e outra aborda alguma viatura da guarda municipal, cria uma certa animosidade, questionando. Então, eu tinha esse compromisso, não tinha tempo. Então, assim, eu vou fazer um livro para falar do lugar da guarda municipal na segurança pública, porque se a gente não afirma isso e coloca num livro, né, uma tese robusta para enfrentar essas falácias acabam passando como verdade. E eu aqui fiz um desafio para convocar promotores, juízes, coronéis, delegados de polícia desavisados, mal intencionados, contra as guardas municipais, para debater. Aqui eu sento na mesa, pode ser até com o ministro do STF. Eu não recuo, né, para defender essa tese aqui, porque isso aqui não é opinião. Esse livro aqui, o João Alexandre deve ter lido já, é uma pesquisa. É uma pesquisa. Eu vou dar voz para os constituintes, para pegar a legislação infraconstitucional, para defender praticamente duas características fundamentais das guardas municipais. A guarda é a polícia municipal. A outra, a guarda é fundamentalmente segurança pública. São totalmente associados dois posicionamentos das guardas municipais. Primeiramente, por quê? Porque se você quer entender o parágrafo 8º do artigo 144, né, você tem que perguntar para quem esculpiu, para quem elaborou esse parágrafo 8º. Né? Não é só ir para o achismo, igual muitos ditos especialistas vão para o achismo, com a tradição oral, sem muita substância, né, do sentido do conhecimento. É perguntar o que os parlamentares lá na Assembleia Constituinte pensavam das guardas municipais. É a pergunta que eu faço. É importante saber o que estava na cabeça deles para chegar no 144. E eu vou contar aqui a história de como a guarda municipal, ela começa no caput do 144, as emendas vão empurrando as guardas para fora do caput 144, dos incisos, até ela se estacionar no parágrafo 8º do artigo 144. E também eu vou buscar como que a redação do parágrafo 8º foi construída. Porque, a princípio, ela teve uma redação mais simples, teve deputados que propôs a guarda ser patrimonial, não é isso que muitos falam, vocês são patrimoniais, a guarda tem que cuidar bem de patrimônio. Então, alguns deputados lá, inclusive, têm emendas, no livro eu trago aqui a citação, que queriam isso, né? Mas outros também queriam que a guarda fosse polícia municipal. Tem emenda, guarda municipal, polícia municipal, inciso 5º do parágrafo 8º, isso em 85, hein? Isso em 85, na Constituinte, essa disputa, né? Mas o que prevaleceu foi deixar no parágrafo 8º, né? Não tirou a característica da guarda da segurança pública e também não confinou a guarda municipal ao patrimônio, porque o parlamentar constituinte trouxe 3 conceitos lá que abarca a totalidade das cidades, que é bens, serviços e instalações. Se você pegar no Código Civil anterior à Constituição de 88, o conceito de bens já existia muito bem estabelecido, né? Bens de uso comum, de uso dominiais, bens de uso especial, bens de uso comum, ruas, praças, logradouros, né? Ou seja, tudo que tem no município, tirando aquilo que é de patrimônio de Estado da União, o resto é privado ou é bem, serviço, instalação, ou seja, o lugar da guarda municipal é na cidade, né? É tomar conta das ruas, por isso que a 3022 traz, né, que a guarda tem que
cuidar sistematicamente ou proteger sistematicamente as pessoas que se utilizam dos bens, serviços e instalações, exatamente para dar como se fosse um desdobramento desse conceito de bens, serviços e instalações. Aí eu vou trazer uma outra discussão, por exemplo, eu queria, de fato, sentar com um magistrado, para ele vir com essas teses, né, sem fundamento, sobre a guarda é polícia ou não é polícia, porque, curiosamente, eu coloco aqui no livro, curiosamente, no Brasil, nós temos duas polícias que não estão na Constituição e que foram criadas por uma canetada, um ato administrativo de um presidente. Duas polícias. Interesse político, totalmente interesse político. Político não passou pelo Congresso Nacional, não estão nas leis infraconstitucionais, mas foram criados por um ato administrativo e ninguém questiona. E mais ainda, são polícia de ciclo completo. Não é polícia de ordem pública, polícia de ciclo completo. A mais recente foi a Polícia Judicial, que o Dias Toffoli criou no último ato, como ele estava como presidente do STF. Ele criou a polícia, transformou segurança institucional do Poder Judiciário em polícia judicial no ato administrativo. Ele deu uma canetada, né? Com o presidente do STF, a partir de hoje se cria a polícia judicial com ciclo completo, até para fazer o preventivo, repressivo, investigativo, fazer a segurança pessoal e dos familiares, das pessoas que se utilizam do espaço. Hã? Não perguntou nada para ninguém, né? Só deu uma canetada, né? Aí o cara, aí você vê membro do Poder Judiciário que vem questionar a Guarda Municipal, que está no parágrafo 8º do artigo 144, Segurança Pública, que tem uma lei orgânica nacional que desmembra, né, de maneira muito objetiva e clara todo o poder de polícia nas atribuições da Guarda Municipal, e um indivíduo fala assim, vocês não são polícia. Então não dá para a gente suportar essa tese, que é uma tese furada, uma tese que não tem fundamento, está muito mais na areia, a gente faz uma tese na rocha aqui, né? E chama eles para o debate. Então, toda essa informação está nesse livro, e a gente traz também os bastidores da 13022, né? Que, como você acompanhou, nós participamos ativamente da elaboração do texto, da luta lá em Brasília, você acompanhou, o João Alexandre acompanhou bastante, né? Os nossos amigos acompanharam. Você estava lá. Sim. E aí ele traz os bastidores, para entender os bastidores da lei, como que ela foi aprovada, as emendas, as lutas na Câmara, no Senado, no STF, na ADIM 5156. A gente traz também a questão da 13675, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que também nós tivemos uma atuação muito importante em Brasília. Na época, o relator, o deputado coronel Alberto Fraga, ele tinha um texto muito ruim, a guarda nem aparecia no SUSP, e fizemos reuniões com apoio de outras forças policiais nos ajudando, tipo a Polícia Federal. Ele alterou o relatório dele, colocou a guarda no artigo 9º. Ele alterou também, no artigo 2, ele trouxe a hermenêutica do 144, porque até então, a gente falava, eu falava, você falava, o João Alexandre falava, outros colegas falavam, que a palavra Estado, no caput do 144, é Estado-nação, não é Estado-federação. Para nós, isso sempre foi muito claro, porque as pessoas queriam criticar ou reduzir as guardas municipais, falavam, não, lá está falando Estado, não está falando município. Segurança pública é dever, direito e responsabilidade de todos, mas dever do Estado. Então, o Estado é Estado-federação. Não, isso não é Estado-federação, é Estado-nação. Estado-nação é União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? E a lei do SUSP, no artigo 2, ela volta para o caput 144 e repete o texto: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Entenda-se Estado, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, trazendo essa corresponsabilidade e colocando todo mundo, no colo de todo mundo, essa responsabilidade de tratar dos assuntos de segurança pública, e isso foi muito bom para a gente também. Porque agora, quando alguém vem com essa falácia, você fala assim, vai ler a lei, cara. Lê o artigo, se você não quer acreditar no que a gente está defendendo, lê lá o artigo 2º da 13675 de 2018, que você vai... Aí, contra a lei, o texto da lei, você não tem argumento. Então, foi muito importante. A gente traz essa discussão aqui nesse livro também, né, que é bem bacana, e está à disposição aí, meu irmão. Acho que eu falei pra caramba, né?
Não, essa colocação sua aí, ela vem de encontro que a gente tem muitos colegas aí na live, daqui a pouco eu vou dar uma passeada aí nos nossos internautas. Tem muitos prefeitos aí ainda que tem esse discurso, vereadores, deputado estadual, federal, senadores. Ah, não, mas segurança pública é dever do Estado. A minha pergunta sempre foi, sempre também endossada pelo professor, por você, é o seguinte: e na hora que quem precisa de socorro é você, você vai perguntar se é Estado, se é município, se é o guarda da rua? Que nem você falou no seu último plantão aí, nos últimos 2 plantões, vocês pegaram um flagrante. E se essa mulher vem pedindo, pelo amor de Deus, para você, que o cara deu 5 facadas nela, você fala: olha, eu não posso porque eu não sou polícia. Então, assim, é muito fácil ficar no ar-condicionado de gravata e pegar uma caneta, dar uma canetada e achar que resolveu a vida, né? Agora, a sociedade, ela que está assolada das coisas que estão acontecendo, das mazelas que estão acontecendo na rua, e que elas estão prontas, aguardando, justa e exclusivamente, que o Estado, ente federativo, como você falou, de poder, seja federal, estadual, Distrito Federal ou os municípios, ele entre sim com a sua mão forte para tomar as providências. E aí é o que você está colocando, o lugar da Guarda Municipal. E quando a gente fala o lugar, eu me recordo de uma fala, o professor, ele sempre usa essa terminologia e eu acho maravilhosa. O lugar, ele é muito claro, porque às vezes algumas outras forças ou até alguns políticos acham que a guarda veio para tomar lugar de alguém. Mas a gente usa até essa reflexão pensando da seguinte forma: quando você vai no médico, você não chega lá e passa no médico. Primeiro você passa na recepção, depois você vai passar com o enfermeiro, depois você vai ir para a sala do médico, depois você vai para o técnico de enfermagem. O que é isso? Trazendo para a segurança pública. Ninguém toma lugar de ninguém, é o que você colocou. A guarda está lá, Polícia Civil está lá, Polícia Militar está lá, Polícia Federal está lá, Científica está lá, cada uma fazendo a sua função, um ajudando a outra. O Brasil é o único país que ela não faz o que a gente chama de ciclo completo, que é compartilhar os dados. Parece aquela vaidade gigantesca: esse bandido é meu, eu não divido com você, esse foragido é meu, essas placas de carro roubado eu não vou falar para vocês, sendo que quem perde é a sociedade. E os nossos internautas que estão aqui, e até você que está aqui, nós fazemos parte da sociedade. Quando você está no seu horário de folga, está com a esposa, está com os filhos, está com o pai, está com a mãe, nós fazemos parte da sociedade. E essas informações, ela tem que ser compartilhada. Então, parabéns pelo tema do livro, e colocar a guarda no lugar dela, sem ocupar o espaço de ninguém, e deixando muito claro, né? Quando você fala que nós estamos, né, no artigo 8º da Constituição, outro dia eu conversando de forma muito transparente, porque tem algumas pessoas que a gente tem que falar transparente, né? Ele falou assim: não, mas o problema é que vocês não estão no hall taxativo. Aí eu falei: deixa eu te perguntar, você está dentro da casa ou você está do lado de fora? Ele falou: eu estou dentro. Eu falei: mas você está onde? Ele falou: mas eu estou no quintal. Mas você está dentro ou está fora? Ele falou: estou dentro. Eu falei: então, se eu estou no 144, se eu estou dentro do artigo, se o artigo é de segurança pública, eu sou o quê? Isso daí eu falei, já é caso passado. Então, se você está dentro do artigo que é de segurança pública, não há o que se discutir. E a grande vaidade que nós temos dentro do país é justamente essa linha que você falou. Então, parabéns pelo tema o tema do livro e pela colocação muito explanada, e principalmente buscando aí os anais da Constituição para deixar muito claro o que a guarda veio fazer, qual que é o contraponto da ação, e dizendo que nós viemos somente para colaborar. Nós falávamos no bastidor, né? Além de ser entusiasta há tantos anos, né? Já acompanhando, a gente começa a falar o seguinte: nós somos a única instituição que pede para trabalhar. Que nem você falou, no tempo que você está aí, no tempo que eu estou, poderia pedir um cantinho para ficar, mas não, quero trabalhar no operacional, quero estar no dia a dia, quero estar acompanhando. Tem dificuldade, a gente se vira nos 30. Quantas vezes fez a mais aí para poder trabalhar? Então, é a única instituição que pede para trabalhar, não é verdade, José?
Sim, sim, sim. Infelizmente, você estava falando, estava lembrando de uma audiência pública que a gente estava participando aqui no estado de São Paulo. Foi na época, se eu não me engano, do governo, não sei se é o governo Michel Temer, foi anterior ao governo Michel Temer, foi o governo da Dilma, se eu não me engano, aqui na Alesp, para discutir uma PEC que havia sido apresentada por um deputado aqui do estado de São Paulo, o Celso Russomano, que ficou conhecida como a PEC do ciclo completo de polícia, né? Acho que é a PEC 430, se eu não me engano. E chegou a aparecer essa questão, né, da Guarda Municipal. E eu fiz algumas colocações, exatamente porque, para entender por que na segurança pública, esses atores, eles têm esse pensamento, um tanto quanto medíocre, de querer desprezar o outro, de querer desprestigiar o outro, de querer, né, jogar o holofote só para si, como se fosse o mais importante. Eu fiz uma comparação simples, né? Eu falei assim, quem que é mais importante? Um professor, uma professora lá do ensino básico, de uma creche, uma professora que está lá nos primeiros anos do ensino básico, um professor do ensino médio, um professor do ensino superior. Qual desses professores são mais importantes? Aí todo mundo fica calado, né? Porque não dá para você mensurar a importância, porque cada um tem uma importância no seu processo, na etapa do processo da educação, né? Não dá para dizer que o universitário é mais importante do que do berçário, da creche, né? Que é a base. Você está construindo a base para o universitário fazer a sua parte. Ou seja, na educação, eu participei de algumas conferências acompanhando, tenho muitos amigos. Eu fui professor também de filosofia do Estado, não sei se você sabe, né? Oh, Eu parabéns. tive, eu tive que optar, porque chegou um momento que deu incompatível, a diretora me chamou, que eu tinha que optar entre permanecer na Guarda Municipal ou continuar como professor de filosofia, era concursado no Estado de São Paulo. Aí eu abri mão do Estado e optei em continuar na Guarda Municipal, porque eu tinha decidido que eu queria trabalhar na Guarda Municipal, me aposentar na Guarda Municipal, abrir mão de, da cadeira de filosofia no Estado. Então, só para falar, mas essa discussão não cabe se você perguntar para um professor quem é mais importante. O pessoal vai achar que você é do outro mundo. Assim, mas como assim? Isso não tem sentido, essa pergunta. Não tem sentido. Mas, infelizmente, na segurança pública, tem alguns profissionais do oficialato, da classe mais alta, principalmente, que acabam, né, trazendo esse tipo de comentário, muitas das vezes, para desprestigiar, para tirar o espaço do outro. Isso é uma mentalidade muito pequena, muito pequena. Eu acho que até um nível espiritual muito baixo, né? Porque quando você está espiritualmente evoluído e você tem humildade, né? E humildade é conhecer. Porque as teses que nós estamos comentando aqui, que atacam as guardas municipais, nenhuma delas tem fundamento. São teses que são passadas na história, um vai repetindo, mas ninguém estuda a fundo para ver de onde que surgiu isso. Qual que é o fundamento dessa tese? Por que alguém está falando que a guarda não é polícia? Qual que é o fundamento dessa afirmação de que a guarda não é polícia? Tem juiz que fala que a guarda não é polícia, mas nunca não leu nem a 3022. Tem delegado de polícia que não leu nem a 3022. Por quê? Porque são pessoas que têm uma espiritualidade muito baixa, têm uma arrogância institucional, que acha que já chegou no saber supremo, não se atualizam das normas, não tem aquela visita em loco para ver o que está acontecendo, ficam desconectados da realidade, da demanda social, do clamor social, da fragilidade dos outros órgãos, da insuficiência dos outros atores dos entes federativos, e fica totalmente desconectado e numa bolha, né, cheia de arrogância, né? Aí tem esses tipos de opiniões que muitas das vezes interferem, porque é o indivíduo que está numa função de magistrado, que não lê mais, que não estuda mais, delegado que não lê mais, que não quer saber, acha que já chegou num saber pleno, não precisa de ler mais, que interfere na ocorrência da Guarda Municipal, que interfere na instituição de Guarda Municipal, como já teve decisões contrárias, né? Então, isso demonstra, no meu ponto de vista, um baixo grau de espiritualidade.
porque a espiritualidade elevada torna o ser humano um pouco mais humilde. E quando você é humilde, você nunca tem aquela sensação de eu detenho o saber, cheguei no saber supremo. Está sempre aberto para ouvir o outro lado, para fazer novas pesquisas, acompanhar a atualização na legislação, inclusive a decisão do STF, essa questão de rol taxativo, tem a DI 6621, que o ministro Edson Fachin já quebrou esse rol taxativo. Eu fiz uma live sobre isso recentemente, acabou com esse negócio do rol taxativo, falou que o SUSP ampliou o rol taxativo, o SUSP trouxe uma nova visão sobre segurança pública e não cabe mais aquele pensamento represado, limitado, limitante de rol taxativo como o caput do 144, você não cabe isso mais. E essa foi a tese que venceu na DI 6621. Então, o indivíduo que fala de rol taxativo ele não está nem atualizado na decisão do STF. Se for da segurança pública, do alto oficialato, delegado de polícia, magistrado, pior ainda. Mas nós, a despeito de tudo isso, estamos levando os municípios nas costas, as duras penas, né? Às vezes com estrutura muito baixa, com desvalorização salarial, sem as condições devidas, mas as guardas civis municipais têm feito um trabalho relevante Brasil afora. Eu estava recentemente com o Coronel Guerra, que estava na Senasp recentemente, falando que a pandemia, o protagonismo nacional, ele comentando na fala dele no simpósio, o quanto que as guardas municipais se projetaram nesse processo de pandemia, inclusive desembargador foi desautorizar um guarda municipal, e o ministro do STF falou, a autoridade na rua é o guarda municipal. Então, durante a pandemia, uma decisão, uma fala de um ministro do STF falou isso, né? A autoridade na rua é o guarda municipal. O senhor desembargador, procure o seu lugar e cumpra as normas. Você não está acima da lei, não. Ou seja, as guardas municipais, a duras penas. Perdemos muitos amigos, mais de 100 guardas municipais foram mortos, vítimas da pandemia, muitos sequelados, né? E assim, a despeito de tudo, e continuamos brigando para trabalhar, para atender bem o povo, né? E agora também pedindo não só o bônus, mas o ônus, queremos as prerrogativas, aposentadoria especial, resolver a questão do porte de arma, lutar pelo piso nacional também, que é um foco que, principalmente cidades que têm um salário muito baixo, seria importante ter esse piso nacional também. Então, isso daí que você está falando é aquela história, né? Eu costumo até brincar hoje, quando recentemente eu estava, até vou mandar um abraço aí para o inspetor André lá de Itapevi, estava dando um curso pessoal lá, dava o pessoal de Ourinhos e a galera de Itapevi de Taboão. Depois eu tive em Poá, que é uma galera também aí maravilhosa, acabaram de se formar aí, realizaram um sonho. E depois desses dias eu estive em Limeira. E eu sempre falo para eles, falo assim, olha, é assim, nós os antigos, nós cortamos Mato Grosso. E graças a esse trabalho desses entusiastas corajosos, hoje vocês estão aqui. E é o que você falou, só que assim, não tem como ter bônus sem o ônus. Que nem você falou, nós fomos protagonistas, por outro lado, nós sentimos na pele, perdemos muito sangue azul marinho. E ainda tem muitos colegas que estão passando por muitas questões, como você falou, não só da Covid, própria depressão, tentativa de suicídio, até suicídio. Então, nós ainda temos que fazer um raio-x bem humanitário para dentro das nossas instituições. Às vezes nós estamos, assim, querendo avançar, como a gente costuma dizer, exacerbadamente, mas a gente está pagando muito caro, está pagando com o maior bem que nós temos é a vida, então nós estamos perdendo os colegas, e é como você falou, é um desafio diário, mas as guardas municipais e a segurança pública em geral, onde quer que esteja, ela está aí fazendo a diferença. As guardas, incansavelmente, a gente tem acompanhado. Vou dar um tempinho aí, não sei se você está com água aí para você tomar, enquanto isso vou dar uma passada aqui nos nossos internautas, que eu gosto sempre de agradecer o pessoal que está com a gente. Quero mandar um abraço aí ao Sérgio Mário, ele que é lá da Guarda de Natal, Rio Grande do Norte, está no QAP. Charles Santos, inspetor da Guarda. Bernardino, da GCM de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Thiago Guilherme, dando boa noite. O Amarildo Quichofes, eu acho que é isso, se não for, me perdoe. Sou aluno da pós de policiamento comunitário, como faço para participar? Você já está participando aqui, Amarildo? Seja bem-vindo, é uma grande satisfação. O Fábio Silvestre, o nosso grande amigo Silvestre de Maricá, Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí ao
Mirailton Damasceno, ele que é de Andaraí, Bahia, Chapada Diamantina. Mandar um abraço aí à Associação dos Serenos, Peru. Galera lá do Peru tá acompanhando a gente aí, Armando Jara, toda a galera lá do Peru, um forte abraço. O nosso amigo aí, que em breve vai estar aqui, tá mandando um abraço para você, Eduardo Vieira, ele que é lá da cidade de Cachoeira, Rio Grande do Sul. Passei pela cidade dele na sexta-feira e em breve ele vai estar numa live aqui com a gente, tá mandando um abraço aí. Luiz Eduardo Jimenez, um grande abraço aí ao Jimenez. José Ricardo dos Santos, o Fábio Cunha, ele que é GCM de Maceió, Alagoas. O Paulo Ramos aí, ó. Ô, Paulo, você entrou um pouquinho depois, mas o Zé estava falando aí, o grande entusiasta que você é, um grande parceiro, não só aí da Guarda de São Bernardo do Campo, mas também da gente aqui da Uniceg. Um forte abraço para você. Mandar um abraço aí ao Edson França, também que está nos acompanhando aí, o nosso programa PPSEX, Programa de Educação Policial Continuada, deixando perguntas aí para o comentário, que é nos comentários, que foi aí o que o Amarildo perguntou. Amarildo, é só você deixar perguntas aqui que a gente vai fazer para o nosso palestrante da noite, Oséias Francisco, tá bom? Grande abraço ao nosso subinspetor André de Itapevi, da Romu, toda a galera de Itapevi. Márcio Oliveira, ele que é de São Gonçalo dos Campos, Bahia. O Paulo Ramos está falando aqui, inspetor Vila de São Pedro, todos de plantão em ocorrência. Tá aí, a galera tá de plantão e tá em ocorrência. O Neto, da Guarda de Tapicirica da Serra, presente, mandando um abraço aí. O Paulo Ramos está falando, além de um grande pensador, é visionário na defesa da categoria. Supervisor Oséias, um excelente operador de segurança. Só reforçando para você, Oséias, o que ele falou para mim hoje à tarde aí, quando eu falei. Aqui, o Amarildo deixou uma pergunta, deixa eu ver se é isso. Acho que se fala em segurança pública, temos de quebrar paradigma e todos trabalharem em suas competências. É verdade. Segurança pública é responsabilidade solidária. A Aguiara, nossa amiga, está aqui também. Um forte abraço a Aguiara aí, está junto com a gente. Cadê aqui, ó? O Sérgio Mário está falando, fui dos primeiros a comprar o livro também. É isso daí, Sérgio, tem que estar ajudando. O José Orlando Souza, o Amarildo manda de novo aí. Nossas comunidades querem e precisam de apoio em suas solicitações e resultados imediatos. Tá mandando um abraço aqui o José Ricardo dos Santos. Temos e devemos eleger um candidato a deputado estadual e federal. Isso daí é fato, é verdade. O Eduardo Vieira. O triste é quando alguns operadores de segurança não conhecem a sua competência, se deixam levar por políticas mal intencionadas que não assumem suas responsabilidades. Isso daí é verdade. Mandar um abraço também para o nosso amigo Reginaldo Barros, ele que é de Araçoiaba da Serra. Mandando um abraço também aqui o Adson, de Guaíra, São Paulo. Quem mais? O Silvio Henrique, ele que é comandante da Guarda de Vargem Grande Paulista, um grande abraço. Washington Oliveira, Guarda Civil de Belo Horizonte. José Coimbra, Coimbra aí de Limeira, acabei de falar de Limeira, ele tá aí, ó, grande abraço, Coimbra. E o Adson de Guaíra, ele fala, São Paulo vive uma renovação e está recebendo grandes investimentos do governo atual. E o Reginaldo fala, como faço para adquirir esta obra, o lugar da Guarda Municipal na Segurança Pública? Já já o Oséias vai falar aí como que vocês podem adquirir a obra. Oséias, enquanto eu li aqui, eu construí uma pergunta diante do tema seu, né? Que a Polícia Municipal é cidade segura. E aí eu te pergunto, qual o grande desafio dos gestores municipais para uma cidade mais segura? É uma grande pergunta. Ô, Neves, vou aproveitar a tua pergunta até para chamar a atenção de cada um que está nos acompanhando, principalmente aquele que é um gestor, né, seja comandante, secretários, prefeitos, ou dirigente de uma forma geral. Operador de segurança pública. Então, desde 2018, em 2018, já finalizando o governo do Michel Temer, foi sancionado
o chamado Sistema Único de Segurança Pública, que é a Lei 13.675/2018. Logo na sequência veio o decreto regulamentando, e também o Plano Nacional de Segurança Pública. Essa lei aprovou, deu um interstício de 2 anos para que a União, Estado, Distrito Federal e municípios se adequassem. Então, o gestor, o operador, ele tem que entender, primeira coisa, ele está dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Então, o pensamento dele local tem que estar conectado com o Sistema Nacional de Segurança Pública. A atuação local de gestão, então, e de quem está na ponta deve estar nessa sintonia, porque o Estado brasileiro ainda não institucionalizou nem implementou todos os aspectos do Sistema Único de Segurança Pública, mas todos os processos em andamento no Brasil está visando a implantação do Sistema Único de Segurança Pública em todos os seus aspectos, na União, estados e municípios. Por isso que é importante, porque a ideia de cidade segura, ela vai passar exatamente pela implantação do SUSP, né, dentro da sua cidade. Quais são os aspectos do SUSP que os municípios, que eu tenho sempre falado assim, muito isso, com muita atenção e muito incisiva, para que os guardas municipais se atentem a isso, né? O SUSP, primeiramente, você é um operador, né, operacional do SUSP, né? O SUSP, ele traz, além do entendimento de que o município tem o dever de atuar na segurança pública, como também ele cria um lastro para a atuação local em sintonia com a Política Nacional de Segurança Pública. Ou seja, o SUSP falou, a União tem que criar uma política nacional, porque é a União que vai comandar a Política Nacional de Segurança Pública. A União que é aquele que vai gerenciar do ponto de vista estratégico. Uma vez que a União publicou o seu Plano Nacional de Segurança Pública, dentro da política nacional, os estados, Distrito Federal e município têm que também elaborar os seus respectivos planos municipais, no caso do município, de segurança pública. Aí eu faço a pergunta, quantos municípios hoje já iniciaram o processo ou finalizaram o Plano Municipal de Segurança Pública? Porque o principal instrumental para você ter uma cidade segura passa, primeiramente, por uma política municipal de segurança, que ela surge a partir de algumas perguntas importantes que a gente fala sempre, do ponto de vista da gestão, né? O que acontece, a incidência de crimes que acontece na cidade, o que acontece, quais são o tipo dos crimes que acontece com mais frequência na cidade, onde acontece a territorialidade desse crime, né? O horário que acontece, a sazonalidade, com quem acontece, o perfil da vítima e o perfil do criminoso. Então, você vai chegar num diagnóstico. Você vai lá, você vai fazer, acontece isso. Na minha cidade, o que é mais frequente é o crime de tráfico de droga, é homicídio, é violência doméstica. Você vai diagnosticar o que acontece, onde acontece, com quem acontece, o horário que acontece, o perfil da vítima, o perfil do agressor. Porque daí, se você não tem um diagnóstico, você está agindo aleatoriamente. É como um médico que dá remédio sem ter diagnóstico, só pela empiria, né? Já que você... ele olhou assim, eu acho que você está tossindo, está com gripe, ou então está com Covid. Ah, você está tossindo, está com pneumonia, toma esse antibiótico, né? Ou seja, o prefeito, o comandante de guarda, o secretário municipal de segurança, se ele não tem o diagnóstico, ele age dessa maneira mesmo, né? Meio que aleatório, no chutômetro, ou no empirismo. Ah, eu acho que sempre foi feito assim, eu acho que é assim, e agora não cabe mais o eu acho. Ele vai ter que fazer um plano municipal, vai ter que fazer um diagnóstico, porque daí ele vai ter, com diagnóstico em mãos, ele vai ter que, uma vez sabendo o que acontece na cidade, apresentar os remédios. Se eu ter um diagnóstico, né, eu vou apresentar, ou seja, como fazer para reduzir esses indicadores de crimes e possibilitar com que a minha cidade seja mais segura.
Aí vai ter diversas ações, desde cidade que não tem guarda municipal, criar uma guarda municipal ajuda muito, já temos como provar isso que ajuda muito. As cidades que já têm guardas municipais, ampliar o efetivo, qualificar, direcionar a qualificação, né, direcionar a qualificação, direcionar o policiamento direcionado. Tem muita cidade que as guardas fazem rondas pela cultura de cada inspetoria, de cada cidade, mas muitas das vezes o profissional não sabe por que faz aquela ronda. Ele faz porque sai com a viatura para rondar, mas não tem um objetivo macro, ele não sabe se o objetivo que ele vai alcançar naquela ronda se está conectado com a política nacional, que está, né, atingindo, né, um indicador criminal para redução, para aumentar a segurança. Ou seja, ele vai ter que ter essa consciência, atuar localmente, mas conectado com a política nacional. Instrumentalizar, criar novas estruturas, equipar, dar formação, qualificar. A nossa função, daí eu quero parabenizar mais uma vez, né, o trabalho que vocês fazem com excelência, porque a nossa função, ela exige uma qualificação ampla e continuada, porque o policial, ele está o tempo todo numa fase de transição de um equilíbrio para um desequilíbrio, de uma situação equilibrada para um alto estresse. E ele tem que saber administrar esses momentos. Ele pode pegar igual eu falo para a minha equipe, você pode virar a esquina e ajudar uma mulher a dar à luz num parto, né? Como pode virar a próxima esquina e pegar um tiroteio, uma troca de tiro. Então, são emoções diferentes. Você pode pegar uma Maria da Penha com ocorrência mais simples, uma perturbação de sossego da ordem pública, como pode pegar um homicídio, um tráfico de drogas, um crime que envolve outros atores. Ou seja, para desempenhar o nosso papel, principalmente a partir da 13022, com aquele conjunto daquelas competências do artigo 5º, você tem que ter qualificação. É um profissional, tem que ser qualificado. Hoje, não se aceita mais o profissional meio que genérico. Ele tem que cada vez mais se profissionalizar e ser especialista, né, para fazer bem e bem feito, e alcançar o princípio de excelência, que é o princípio do artigo 37 da Constituição Federal, um dos 5 princípios, princípio de excelência. Então, exige bastante. Então, o gestor, ele tem que pensar dessa maneira. Daí ele vai ter que buscar investimentos, porque segurança pública, muitos prefeitos, até para trazer aquela pergunta que você falou, que tem prefeito que quer se omitir da responsabilidade, porque não tem o orçamento da cidade específico para a segurança pública, ele sabe que ele vê a segurança pública como um gasto. E como ele quer o dinheiro para outras áreas, eles falam assim, não, segurança pública é o Estado, porque não tem um dinheiro para investir, porque a segurança pública, infelizmente, irmão, você pega a saúde, educação e segurança pública, os 3 direitos básicos, os 3 direitos, a saúde, a segurança é um direito social e um direito fundamental, artigo 5º, 6º da Constituição Federal e 144, repete novamente. Mas, né, a Constituição cometeu um grande erro, que para a saúde e educação reservou verbas vinculadas, verbas carimbadas, ou seja, uma reserva orçamentária fixa no orçamento que nem o presidente da República, nem governadores, nem prefeito pode desviar para outra finalidade. Tem que atuar na área específica. São verbas que já vêm no orçamento específico. Para a segurança, não. Para a segurança, cai no fundo, né, no geral, no orçamento geral, que depende do sentimento, da intenção política de cada governador, presidente, prefeito, investir ou não investir. Por isso que isso traz um prejuízo muito grande para a nossa área. Mas o prefeito, ele entendendo, estive recentemente com o prefeito de Cabedelo, Paraíba, inclusive fez um vídeo desafiando os outros prefeitos do país, ele entendeu muito bem o recado, falou assim, guarda municipal é um grande investimento para a cidade. A guarda municipal qualificada, valorizada, é um grande investimento para a cidade. Por quê? A segurança pública tem que ser prioridade, deve ser prioridade, porque a segurança pública é o único direito que, se ele não for assegurado, os outros direitos correm risco. Se a pessoa não tiver a segurança, a pessoa perde o direito da cidadania. A pessoa não tem, o pai que não tem segurança, ele tem medo de deixar seu filho numa escola estadual.
né? A educação, o conhecimento, a formação do seu filho está prejudicada, por quê? Por falta de segurança. Se ele não tem segurança nas ruas, ele tem medo de sair com o seu carro, com a sua moto, então ele não pode usufruir do seu patrimônio, não pode usufruir do espaço público, de uma praça, sair com a sua esposa para algum lugar. Ou seja, a segurança é direito básico, fundamental, é o direito que fundamenta e sustenta os outros direitos. Então, quando se entende isso, o prefeito vai entender não como gasto mais, mas como investimento. Porque uma cidade, nós temos inclusive pesquisa, uma cidade mais segura é uma cidade onde os moradores são mais felizes, onde os empregos, né, onde tem mais emprego, onde os imóveis têm uma valorização maior, onde tem mais segurança. E o contrário também é correto, porque se tem muita violência, as pessoas não querem ficar na cidade, o emprego diminui, o valor dos imóveis também cai bastante, porque ninguém quer alugar, ninguém quer morar, as empresas saem da cidade por conta da violência, da criminalidade. Então, investir em segurança é um dever do prefeito, que ele, sim, vai estruturar dentro da lógica do SUSP, vai buscar os financiamentos, emendas parlamentares, iniciativa privada, erário público, né, com a política municipal de segurança pública, inserindo a população nesse processo, por meio dos conselhos municipais de segurança pública, até conselho estadual, e também, obviamente, um trabalho integrado com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, onde estiver. Para daí você criar aquele cinturão de proteção social, porque o crime ele vai migrando. Onde tiver um elo mais fraco, ele vai para lá. A cidade ficou bem segura, reduz os indicadores criminais, a cidade fica mais segura e o crime vai migrar para uma cidade menos segura. E aí vai. Até você fechar o cerco e a criminalidade não ser um bom negócio como é hoje. Infelizmente, o crime é um bom negócio para muitos criminosos e a gente tem que tornar o crime um mau negócio. Na verdade, José, eu gosto muito de falar, né, o pessoal gosta de questionar o Brasil, mas você vê, lá nos Estados Unidos, em Nova York, era uma cidade considerada, né? E o prefeito Julian foi lá, não estou falando que eu concordo com a pena de morte, estou falando que lá, o que eles fizeram, né? Tolerância zero, e aí quando a regra ela é válida, ela não é ruim, ela é verdadeira. Então aqui no Brasil, primeiro a gente precisava mudar. Outro dia eu fui no podcast e aí o entrevistador falou assim para mim, você acha que o juiz, vocês prendem o juiz solta, é isso mesmo? Eu falei, não, de forma alguma. Eu falei, não tenho problema nenhum, só que nem você falou aí, não tenho problema nenhum de sentar na mesa com o juiz e falar olhando no olho dele, com o promotor, com o desembargador, com o STF, não tem problema. O problema não está no juiz, o problema está na lei. E quando a lei for frouxa, o que acontece? O juiz ele tem que cumprir a lei. Se a lei diz que ele tem que soltar, ele não vai prender. Se a lei diz que tem que prender, ele não vai soltar. Então, a função do juiz é prender. E aí ele vai lá e faz. Então, é como você falou, enquanto cada um não entender qual é a sua função dentro desse cenário e a gente não ter uma legislação mais rígida, para que a gente possa realmente, de fato e de direito, colocar a segurança pública em prática, para poder ter uma cidade segura realmente. Porque, assim, o que a gente mais ouve, e até o próprio judiciário já trouxe esse jargão, nós estamos secando gelo. E realmente, enquanto nós não mudarmos, porque, como você falou, por que foi criado, né, a 13022, por que foi criado o SUSP, porque de 1988 até agora, muita coisa mudou. E a nossa legislação, ela ainda continua arcaica para a realidade que a gente está vivendo. Os crimes mudaram, os modus operantes mudaram, que nem muito sabiamente falado por você nessa pergunta que eu te fiz. Você precisa ter um diagnóstico, precisa saber os modus operantes, precisa mudar a estratégia, senão nós não vamos ter resultado. Nós vamos ficar fazendo o mesmo da mesma coisa. E muito bem colocado por você. Sim, sim, não tenho dúvida nenhuma. A questão, inclusive, eu estava ontem no DP, né, nessa ocorrência do Maria da Penha com a minha equipe lá e apoiando outra equipe. A polícia militar estava lá com outro flagrante de furto, de roubo, furto, não lembro exatamente qual foi a tipificação. Um dos elementos que estava lá com a PM foi o indivíduo que nós prendemos ele no roubo de moto.
Inclusive, estava a mãe dele lá, falou assim, estou aqui novamente. Pensei, mas por quê? Não, porque meu filho foi preso de novo. Assim, ele estava solto, não ficou um mês. Não ficou um mês preso. Foi preso roubando moto, tudo mais, flagrante delito, pela nossa equipe. Teve um outro caso que nós prendemos, nossa equipe conduziu o cara 5 vezes para o DP, o mesmo cara. 5 vezes para o DP. Então, assim, essa sensação de impunidade acaba passando uma mensagem para a vagabundagem de que compensa o crime. Então, precisa haver nesse país, que a gente ama tanto, nessa terra varonil, um choque ético e moral. O povo brasileiro não pode achar normal esse tipo de coisa que acontece com o país. O povo brasileiro não pode achar normal, né, a morte de um policial. Então, nos países evoluídos, mais civilizados, um policial, ele representa não só o Estado é a expressão da própria sociedade. Então, o protetor da sociedade, ele não pode ter sua vida banalizada. Né? Aqui no Brasil, morrem muitos policiais das guardas municipais, da polícia militar, civil, federal, agente penitenciário, que agora são polícias penais, e isso está passando como se fosse algo banal, normal, aceito. Né? Muitos homicídios no Brasil, muita reincidência, né, criminal. O sistema penitenciário no país não atende à sua função constitucional, não atende, não faz a ressocialização, não cumpre o comando constitucional de manter o criminoso pela natureza do crime, pelo sexo do apenado. Os caras cada vez mais se sofisticam e voltam sempre para as ruas com mais conhecimento, com um nível maior de maldade e com aquela certeza de que não vai dar nada, de que vai fazer, né, vai ser preso, uma audiência de custódia vai soltar, com um bom advogado vai soltar, e isso aí acaba premiando a criminalidade. Outro dia, eu conversando com a vítima de roubo de um iPhone, eu falei, você tem que fazer um boletim de ocorrência. É importante fazer, né? Porque não só para a quantificação dos crimes na cidade, né? Mas você precisa denunciar isso lá do delegado de polícia. Ela falou, fazer boletim de ocorrência para quê? Para quê? Ela perguntou para mim. E, de fato, você que trabalha no dia a dia, você, mesmo incentivando, nós sabemos que não serve para nada, né? A não ser para contabilizar mais um crime. Por quê? Porque não tem investigação. Não tem investigação. Né? Aquele patrimônio daquela moça, dificilmente ela vai conseguir recuperar, porque não tem no Brasil investigação, né, para crimes contra o patrimônio, a não ser quando é um crime de grande repercussão. Aí as forças políticas se movimentam e tentam buscar elucidação. Mas se no crime de homicídio, que falam as pesquisas, que menos de 7% de crime de homicídio, que é o mais grave, menos de 7%, menos de 10%, em torno de 7%, tem uma elucidação com autoria e materialidade e a responsabilização do criminoso, imagina os outros crimes. Ou seja, isso passa uma sensação muito grande de impunidade para a população e uma margem muito grande de sucesso para a criminalidade, para o vagabundo. Ou seja, a possibilidade que ele tem de ficar a vida toda cometendo crime e não ser responsabilizado, ou se for pego, ser solto no dia seguinte, é muito grande. Ele coloca no papel e vê que é vantajoso para ele. Então, ele precisa acabar com esse status. O Poder Judiciário precisa também assumir essa responsabilidade que eles têm, né? Provocar no Congresso Nacional mudanças substantivas na legislação, no sentido de mandar um recado muito claro para a sociedade que, de fato, o cidadão ele tem que ser protegido e aquele que decidiu seguir pelo caminho da criminalidade tem que ser responsabilidade e, no rigor, a punição tem que ser previsível, e o crime tem que ser um mau negócio para os criminosos.
Isso daí, Osés, que você fala, eu costumo dizer sempre assim, né? Quando eu estava também no podcast, aí o rapaz perguntou para mim, né, sobre essa linha que você está falando, né? Ele falou, mas e quando você prende o cara, você, a sua equipe, e aí no outro dia você vê que o cara, meu, não adianta eu prender, o cara é solto. Aí eu falei assim, aí que você não está entendendo. Nós não somos normal. Os internautas que estão nos acompanhando, você, eu, nós não somos normal. Falo, quando o judiciário solta, quando é no outro dia, nós tá atrás para pegar de novo. Enquanto a gente não pegar, nós não tem sossego. Aí ele falou assim, cara, mas vocês não desanimam? Olha, se eu falar para você que por um pequeno, um pequeno momento de desânimo, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, se a gente não pegar esse indivíduo, ele amanhã vai estar roubando o meu parente, a minha esposa, o meu filho, o meu irmão, ou o amigo do meu amigo, que muitas vezes não sou eu que sou assaltado, mas é o parente de algum amigo meu, de algum colega. Então a gente é incansável. Por isso que eu penso como você. Essa política de desencarceramento é a maior ignorância que tem na face da Terra. Primeiro, não tinha que ter visita íntima, não tinha que ter saidinha, não tinha que ter direito de nada. O cara, para comer, beber lá dentro, ele tinha que trabalhar e pagar. Ele tinha que pagar de alguma forma trabalhando, porque a gente não é obrigado. O sistema carcerário hoje é um dos maiores custos do erário público que nós pagamos de imposto. Então o cara ele tinha que ir para a cadeia, ele tinha que pagar o preço. Não precisava ter política de desencarceramento. Nós precisamos ter uma política de valorização e educação. Então você educando na base, automaticamente você não vai ter gente presa e não vai ter gasto. E o cara que foi preso, ele tem que cumprir a pena. É sem massagem. Agora, é o que você falou, o que eles entendem hoje é que eles estão tendo premiação e que vale a pena fazer parte do crime e que ele pode estar dentro da cadeia e sair falando vantagens porque ele foi preso. Então, enquanto não mudar, ao invés de premiação, mas sim responsabilização, como você falou, está bem determinado, que ninguém quer aqui pena de morte e tolerância zero. O que a gente quer aqui é que seja rígido, que seja legal e que seja legítimo. A partir daí, tenho certeza que muita coisa vai mudar dentro do nosso cenário, né? Sim, sim, é importante mesmo. Eu até estava conversando um outro dia com o senador. A gente lembrou o senador Marcos Duval, não sei se você conhece ele. Sim. Ele também ele ofertava alguns cursos em épocas anteriores. Ele estava conversando que ele se encontrou uma época aqui em Guarulhos, no curso de formação também da Guarda Municipal. Trocamos um livro, ele me deu um livro dele, eu dei um livro para ele. Estava conversando em Brasília e contou uma história muito interessante, né, que ele passou, que ele vivenciou nos Estados Unidos. Ele estava lá dando aula para um grupo de policiais, né, e no dia seguinte ele ia para outra cidade e acordou um pouco atrasado e pegou o carro dele e chutou, né? Foi muito rápido. Quando andou alguns quilômetros na rodovia, veio a sirene da polícia atrás dele, né? Aí ele fica, caramba, meu, alguma coisa aconteceu. Ele encostou no acostamento da rodovia. Aí o policial, quando ele desceu na abordagem, o policial reconheceu ele, porque já havia dado aula para o policial. Aí ele falou que teve um certo alívio, né? Porque, caramba, ainda bem que o policial me conheceu, tal, vai aliviar um pouco o meu lado aqui, né? Aí o policial, pô, seu Marco Duval, tudo bem? Aquela aula sua lá foi muito importante. Ia conversando com ele, ao mesmo tempo ia preenchendo lá o formulário da multa, né? E ele observava assim o cara conversando, preenchendo lá e não estava bem acreditando, né? Aí ele deixou muito claro, assim, meu, lá é amigos, amigos, negócio é negócio. Assim, eu pensei como brasileiro de falar assim, mas tem um jeitinho aqui agora, né? Mas o policial ele não confunde as coisas. Se amizade, uma coisa é minha amizade com você, meu respeito, mas você cometeu uma infração de trânsito, toma seu comprovante aqui e paga, né? Então a gente precisa tornar previsível, né, a punição, a compensação. Nós temos que passar para a sociedade a imagem também que é bom ser cidadão, que vale a pena ser cidadão do bem, né? Vale a pena cumprir a legislação, andar corretamente, cumprir o Código Brasileiro de Trânsito. Essa mensagem tem que ser muito clara para a sociedade. Você tem que dar uma certa compensação para quem é correto. Quem é do bem, um cidadão do bem, isso tem que ser propagado, tem que ser promovido,
como algo que tem que ser seguido mesmo como certo. E não passar a sensação de que o jeitinho você consegue dar nó em pingo d'água por aí, e o que compensa sempre tem um jeitinho, porque a política, a ingerência política acaba prevalecendo nas relações, inclusive, de Estado, que isso é muito ruim para nós, segurança pública, inclusive, né? Quando há ingerência política em comando de guarda, secretário municipal de segurança pública, a gente sabe que o resultado nunca é bom. Cortou aí o finalzinho aí. Cortou? Então, a questão da ingerência política, né? Quando a política, essa politicagem, ela entra, né? E a ingerência, o resultado nunca é bom. Nunca é bom. Porque você passa a sensação de que a política está acima das leis, né? E que os políticos estão acima das leis, e eles protegem aqueles que estão ligados a ele, né? Então, isso é muito ruim para os órgãos de Estado, e às vezes você está é o polo mais fraco, né, do elo, o elo mais fraco, e muitas das vezes você até pode se prejudicar no exercício da sua própria função, porque tem interesses políticos maiores em jogo, às vezes, né? Então, a gente já viu policiais federais se prejudicando, policiais militares, civis, guardas municipais. Então, um recado que deveria ser muito claro para a sociedade é que ser cidadão do bem compensa, e tem que ser compensado pelo Estado. E violar as regras sociais também terá a sua responsabilização previsível, tem que ser previsível. O jeitinho brasileiro tem que acabar nas nossas relações sociais. Irmão, eu queria aproveitar esse slide que está aí, ó, na tela, não sei se você está visualizando também. Manda aí. Porque esse slide, ele faz parte de uma publicação sobre os dados das ocorrências das guardas municipais aqui do estado de São Paulo. É o único estado da federação que a gente consegue tabular a quantidade de ocorrências que as guardas de todas as cidades apresentam nos distritos policiais. A gente faz esse relatório uma vez por ano, foi uma parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, desde 2015, se eu não me engano. A gente publica anualmente esse relatório. E esse relatório, ele traz o aspecto repressivo e reativo das guardas municipais, mas traz, né, e expressa um volume significativo de quantidade de ocorrências que são apresentadas. Eu queria que o Guilherme colocasse o número 1, a tabela número 1 desse ano aí, porque vai ter uma média, né, mensal das ocorrências e a quantidade anual das ocorrências que os guardas municipais apresentam. E o impacto disso aí é algo muito grande, muito grande. Eu fiz uma comparação com a Polícia Militar do Mato Grosso, as guardas municipais do estado de São Paulo, a quantidade de ocorrência é compatível com a produção da Polícia Militar do Mato Grosso. Inclusive, na categoria de presos e capturados, nesses foragidos, as guardas municipais em 2020 prenderam mais os foragidos do que a Polícia Militar do Mato Grosso. Eu fiz essa comparação em alguns estados, né? Só para realçar a importância e o impacto, porque se a gente não faz uma apresentação de um relatório assim, você conhece da sua cidade, eu conheço da minha, quem está nos assistindo conhece da dele, mas não tem essa visão geral, né, de um diagnóstico. O que as guardas apresentam anualmente ou mensalmente, qual o volume? E nessa pesquisa traz esses dados aí, que a gente sempre divulga, até para convencer o prefeito a investir mais na sua guarda, a recompensar melhor os seus guardas municipais pelo impacto da atuação dele na sua cidade. Isso que você está falando, eu me recordo, logo quando começaram com a questão de WhatsApp, quando você colocava uma ocorrência de flagrante, de tráfico, de resistência, nossa, todo mundo no grupo entrava. Hoje ficou tão comum que quando os caras jogam no grupo, parece que é uma sequência, né? De cidade. Você olha assim, você fala, rapaz, né? Eu recentemente eu estava com o Datena ao vivo, tem outros colegas aí de outras cidades também que estão fazendo operação direto, pessoal aqui da minha cidade, que eu moro em Budas Artes, e trabalho em Itapecerica da Serra.
pessoal de Imbu, de Taboão, eu tenho visto sempre, né? Então, a gente vê que a segurança pública municipalizada, ela ficou tão efetiva e até as redes televisivas, elas têm dado um espaço gigantesco, vindo de encontro com essa estatística que você montou aí, e que deixa muito claro das ações atuais que nós temos feito no cenário nacional. Sim, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente porque os números são incontestáveis. Você apresenta, são boletins de ocorrência, esse impacto direto, e mesmo esse aspectos repressivo, reativo, que são dos dados, das ocorrências, do boletim, o crime já aconteceu, tem a sua relevância, mas ainda é uma parte muito pequena de toda a atuação das guardas municipais, porque nas cidades, a maior parte da atuação das guardas municipais na parte da ordem pública, do sossego público, a parte, muitas das vezes, ambiental, administrativa, é muito grande. E o número criminal é muito pouco. Ou seja, se você pegar tudo que a guarda faz na área de trânsito, na área de posturas municipais, na área ambiental, na área da segurança pública, é um volume, né, incrível de atuação, com resultados importantes, com impacto na ordem pública na cidade, o impacto na parte ambiental, na parte de posturas municipais, no trânsito em si, né? Então, muito relevante. É isso daí. Então, vamos lá, né? Vamos para as considerações finais aí. Antes de eu entrar nas considerações finais aqui, eu vou dar boa noite para uma outra galera que entrou aí, mandando um abraço para você. Quero aqui mandar um abraço aqui para o nosso amigo Edivânio Barbosa. Gostaria de saber dos senhores quais as recomendações e caminhos a propor aos gestores, comandantes para as guardas municipais para trilhar, para construir sua própria identidade. O Zé já deu uma falada e a gente tem falado aí constantemente, que é o quê? Principalmente estudar, buscar conhecimento, aproveitar aí as obras do nosso irmão aí, Oséias, de outros irmãos que nós temos aí, porque é só buscando nessa linha que a gente vai conseguir. Quem está te mandando um abraço também é o J. Souza, GCM de Taboão da Serra. Boa noite aos dois grandes guerreiros com sabedoria e conhecimento das causas da nossa nação azul marinho. Parabéns pela garra, meu amigo Neves. É um grande amigo nosso aqui de Taboão. O cara falou que pegou o livro contigo, teve autógrafo, te elogiou bastante aí. Reginaldo Barros está mandando um abraço. Vejo como a explanação do grande Osés de segurança pública como um dos dentes da grande engrenagem da gestão pública. Sem um dente não funciona. Essa engrenagem quebra ou trava todo o sistema. É verdade. Grande abraço ao Reginaldo Barros, que em breve vai estar aqui também com a gente. O Adson Ferreira, existem muitas brechas que devem ser revistas para o criminoso de fato ficar preso. O policial se coloca uma vírgula mal posta na frase, solta o vagabundo. Isso daí é verdade. O Felipe Ramos, lá de Poá, estava falando deles ainda agora, está aqui mandando boa noite para todos nós aqui. O Ramos Santos está mandando boa noite. O Amarildo, os policiais em suas operações representam o Estado. Para tanto, deve ser respeitado e o cidadão deve acatar ordens emanadas para os envolvidos. É muita coisa para se falar. O Cícero Moraes, GCM de Aragibe, Ceará, tá mandando aí. Verdade, concordo. O Romano manda, a legislação brasileira é pró-cidadão em conflitos com a lei, pois esta política de desencarceramento é uma verdadeira vergonha, pois sinaliza claramente ao apenado que o crime compensa. Subinspetor André, o caminho é árduo, mestre Neves e mestre Oséias, porém toda dificuldade só nos faz evoluir. Na atualidade, os GCMs estão cada dia mais capacitados para melhor servir. Isso daí é fato. Quem está mandando boa noite também aqui é o GCM Luiz. Parabéns, Oséias e Neves, pela explicação. O Pascoal Bezerra, boa noite a todos. As instituições têm o dever de dar capacitação para o GCM para que estão na linha de frente.
O Adson Ferreira, quarta C do 36. Mas já conversamos bastante sobre ocorrências. Obrigado, Adson. Você que é aqui do 36 aqui, é uma grande satisfação. Obrigado por contemplar a nossa live aí. O Amarildo, abraço aos mestres e tenham todos colegas aí uma boa noite, tudo muito bom. Adson, parabéns a todos, muito bom, gostei muito. Adson, a gente que agradece aí, você que é da linha do 36, eu moro aqui na região 36, área do Casabranca, a gente agradece aí toda a Guarda Municipal, Polícia Militar, graças a Deus aqui na nossa região nós temos um bom relacionamento e temos que continuar assim, porque aquela história de que juntos somos mais fortes não é só da boca para fora, não. Porque segurança pública é todos nós juntos mesmo. Oséias, já estamos com 1h20. O seu conhecimento, eu sei que é pouco tempo, deveria ter mais, mas quero encaminhar aí você para as considerações finais, os agradecimentos para a gente encerrar aí. Ok. Eu quero agradecer a participação de cada um amigo, amiga, que ficou conosco até agora, que vão assistir depois, as manifestações dos amigos, né, todos eles, todas elas, muito obrigado mesmo. Agradecer mais uma vez, Neves, a você, professor João Alexandre, toda a equipe que conduz a essa universidade de conhecimento, parabenizar, como sempre, a importante contribuição que vocês dão para aperfeiçoamento dos nossos guardas civis municipais. E, como mensagem final, eu tenho uma plena convicção, e essa convicção não é uma fantasia, ela é baseada na evolução histórica das guardas municipais, que nós vamos conseguir essa consolidação jurídica, a segurança jurídica dentro do sistema jurídico brasileiro. Isso é questão de tempo. Nós já evoluímos bastante desde a 13022, e todo o processo que há em andamento no país hoje, as legislações do Congresso Nacional indicam isso. Nós vamos conseguir também as prerrogativas de polícias, que são muito justas para nós, guardas civis municipais, da aposentadoria especial. Nós não conseguimos isso ainda por uma questão de um entendimento que houve dentro do atual governo que comanda o país, o seu setor de previdência, que achava, na sua tese, que as guardas municipais do Brasil ainda eram despadronizadas, não dava para tratar de maneira isonômica todas as guardas municipais nessa prerrogativa, porque ainda existia diagnóstico que apontava em muitas cidades guardas municipais que não eram concursados, contratados, guardas municipais que não tinham formação devida. Eles apontaram diversos fatores para justificar a não ter uma regra geral para uma aposentadoria padronizada para os guardas municipais no Brasil naquele momento. Mas nós estamos avançando bastante. Nós sempre estamos sinalizando para os guardas municipais que busquem a qualificação. Eu fiquei muito feliz participando do evento Norte-Nordeste de Guardas Municipais, que o Norte-Nordeste está com um movimento muito forte de aumentar o nível, de equilibrar a balança, para que os guardas municipais não tenham esse desequilíbrio Sudeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, tenha desnivelamento, mas que tenha uma padronização nacional, para que a gente venha esvaziar os discursos daqueles que nos criticam. Então, é muito importante que você não se acomode, você que é guarda municipal, não se acomode. Nós estamos evoluindo e vamos buscar essa consolidação, tanto da aposentadoria, a questão do armamento e a segurança jurídica. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós iremos conseguir. Tenha só um pouco de paciência e não pare de lutar, porque dias melhores virão. E saudação Azul Marinho. Deus abençoe nosso país, Deus abençoe a nossa nação Azul Marinho, os nossos policiais municipais. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Neves. Um abraço para o João Alexandre. Maravilha, Oséias. Eu que agradeço aí. Quero mandar um abraço a todos os nossos internautas que participaram. Deixar aí o recadinho. Acompanhe aqui no canal PPSEX de segunda a sexta. Nós temos aí vários programas. Tem o Eu na Pós, tem o Muxim, do mestre Marcelo Shidoshi Marcelo Gomes. Temos também aí na sexta-feira aí a primeira jornada acadêmica de instrutores, todas as sexta-feira. Então, são muitas dicas, muitas coisas boas, e que vocês continuem participando.
Tiver dúvida, quiser conhecer a Unicesd, Universidade Corporativa Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, entra lá no nosso site, www.ppsex.com.br. Lá, além de nós termos muitos cursos que são gratuitos, também temos graduação, pós-graduação, cursos táticos operacionais e um sistema que a gente chama de híbrido, que é o sistema que você faz a parte teórica online e depois faz aí o estágio prático avançado conosco na nossa sede em Cotia, lá na Unicesd, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Paulo César Chagas, que entrou, ele que é de Quissamã, Rio de Janeiro. Um grande abraço. Oséias, uma grande satisfação ter Vossa Excelência aqui, é irmão, é do coração, é parceiro, tamo junto. Quero aqui te informar que após aí a live ou até amanhã pela manhã, vou estar encaminhando o certificado à sua pessoa, aonde a Unicesd, a Universidade Corporativa Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, certifica o senhor Oséias Francisco pela palestra de Polícia Municipal e Cidade Segura na data do dia 4/4/2022. Será encaminhado para o senhor aí em PDF, para que o senhor possa aí imprimir, e o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e agradecer o senhor pela sua colaboração e estar explanando o seu conhecimento de tantos anos de luta, de glória, de decisão, e como falei nos bastidores, parabéns pela sua humildade, por sempre estar disposto na causa, muitas vezes, como eu vi, tirando dinheiro do bolso, não foi uma nem duas, indo para Brasília, brigando lá na 13022, brigando depois na 13675, e muitas outras ações aqui, e agora também apoiando um projeto Azul Marinho. Muitas vezes, para a gente dar um passo para frente, a gente precisa recuar 4, 5 para trás. Se toda a sociedade tivesse essa visão que o senhor teve, tenho certeza que nós teríamos uma sociedade muito melhor. Então, encerro aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, professor João Alexandre, Guilherme, toda a família Unicesd. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus e muito obrigado. Valeu!